Olá, senhoras e senhores! Esse é o terceiro episódio do meu podcast e o primeiro episódio que eu faço depois de saber que o meu podcast já entrou no ar. E como vocês podem perceber, eu ainda não sei fazer um bom podcast. Sim, eu coloquei já 2 podcasts. Você deve estar... Eu tô num hotel em Recife, deixa eu explicar, tem um barulho que, mano, os caras botaram um ar-condicionado do demônio aqui. Mas vamos lá. Esse é o terceiro episódio. Eu fiz 2 episódios anteriores relacionados à comédia stand-up. E esse terceiro segue na mesma linha de raciocínio. E uma coisa que eu aprendi fazendo podcast é que o podcast ele engata. Geralmente você não tem uma ideia muito sóbria do que você vai falar e de repente você está falando, quando você imagina você está fazendo um puta tema legal. O tema que eu escolhi para falar hoje é o famoso tema mais chato que tem, que é qual o limite do humor. Para quem não sabe, que está assistindo pela primeira vez, ouvindo pela primeira vez, esse podcast tem o intuito de falar de comédia e não necessariamente ser de comédia. A gente vou falar, né, conforme eu faço as minhas viagens e tal, geralmente no final de semana, eu falo sobre, obviamente tem umas piadas ou outra que a gente taca aqui, né, mas mais análise do que é o stand-up. Nesse exato momento, estou aqui em Recife, Pernambuco, acabei de fazer um show, foi uma sessão aqui no Teatro Rio Mar. Hoje é dia, peraí que eu não estou vendo aqui, tá, 13 de agosto de 2017. Eu sempre gravo esses podcasts assim pensando, caralho, um dia eu posso morrer e sei lá, eu vou ter filho agora e talvez o meu filho resgata, sabe assim, e vai atrás, fala, olha, isso daí ele falou em 13 de agosto de 2017. E essa época ele tava muito triste, eu tava muito feliz. Isso tem a ver com o fato dele ter explodido 3 bombas lá em Virgínia. Agora fudeu, agora eu não posso explodir bomba em Virgínia. Só porque eu falei isso, agora eu não posso fazer mais nada relacionado a bombas em Virgínia. Porque com certeza alguém vai descobrir que começou tudo aqui em Recife, que eu tava com essa ideia doentia de fazer alguma coisa. Enfim, eu gosto de relatar porque eu acho que quando você relata onde você tava, tal, talvez eu fico imaginando se eu ouvisse as coisas que eu criei em, sei lá, em 2007, eu ouvisse hoje, eu ficaria muito puto. Então, sei lá, só meu filho mesmo vai ouvir essa porra desse áudio um dia, porque provavelmente vai ser muito difícil eu ouvir sobre aquilo que eu falava há 10 anos anteriores. Às vezes eu pego uns textos meus, cara, de 20, 30 anos atrás. 30 não, escrevi com 3 anos, pô. Mas os textos de 20 anos atrás, quando eu tinha 13 anos de idade, eu leio, cara, era muito retardada a forma como eu escrevia. E isso tem a ver com bastante do assunto que eu vou falar hoje, que é qual o limite do humor. Que é a pergunta mais chata, cara. Quem não conhece comédia, assim, porque esse podcast, pelo que eu entendi, está sendo ouvido por amantes de comédia e por pessoas que gostam do meu trabalho. Mas não é tipo o fã tradicional que gosta de ouvir piadas. É o cara que gosta de saber de comédia. E essa pergunta é a pergunta mais feita, cara. Tudo começou em, sei lá, 2010, quando o stand-up começou a virar polêmica e todo mundo ficava criticando o Rafinha Bastos e o Danilo Gentili. Você que está ouvindo esse áudio em 2040... eram caras que eram muito bons nesse período. Tudo começou com eles, tal. Eles faziam algumas piadas mais profundas, outras piadas mais com temas que dariam processos delicados, fazia questionamentos, igual é feito nos Estados Unidos, e isso deu uma puta merda. E consequentemente o stand-up virou um assunto em voga de falar, porra, é um texto preconceituoso, bababá, qual o limite do humor? A minha intuição leva a crer que, assim, quando começou o stand-up, cara, o stand-up ele era muito um movimento marginal. Então a galera gostava, a imprensa achava foda. Uma coisa meio de esquerda, assim, ó, que legal, os caras estão fazendo algo diferente do mainstream. E aí quando o stand-up vira mainstream, o Danilo, o Rafinha estão no CQC, o Oscar tá no CQC, o CQC é o maior programa de sucesso de comédia do Brasil, tal, o pessoal do Pânico e tal, isso começa a ser mal visto, né? E aí o limite do humor muda.
aquilo que antigamente era visto como ousadia, como piadas ácidas, começa a ser piada preconceituosa e piada imbecil. E aí, cara, naquela época a minha resposta para qual o limite do humor era sempre: não tem limite, humor não tem limite. E hoje, um pouco mais amadurecido na comédia, acho que eu tenho uma resposta, que é: como você é bem resolvido. Eu acho que esse é o limite do humor. Como você é bem resolvido. Por exemplo, se eu pegar um cara e fizer uma piada com ele sobre o fato dele ter um óculos escroto e ele ficar muito ofendido com isso porque ele gastou muito dinheiro com esse óculos, ele leva muito a sério o óculos dele, talvez ele se ofenda muito mais com um amigo meu negro, que eu possa fazer uma piada mais preconceituosa, ele acha isso numa boa porque ele lida bem com isso, e enfim, ou com um cara que é ruivo, enfim, né, características físicas distintas. Então é como a pessoa está bem resolvida. Mas e aí, como é que fica a questão do show? Você vai fazer um show, como é que você sabe as pessoas que lá estão assistindo? Aí realmente eu não posso mensurar. Agora, por isso que é mais fácil fazer teatro do que você fazer TV. Porque a TV eu estou invadindo a casa das pessoas. Então eu entendo, por exemplo, um talk show incomodar algumas pessoas. O cara tá em casa, de repente começa um talk show, o cara entrando na sua casa falando: por quê? Os viado. O cara que é viado fala: pô, vai tomar no cu, fica puto. Quando você tá no show, o cara sabe mais ou menos o que ele vai assistir. Então, teoricamente, essa linha dele, ela é maior. E aí eu gosto de fazer uma coisa, eu sempre falei isso em entrevista, mas como esse podcast é meu e eu nunca falei sobre isso no meu podcast, eu vou falar pra ficar nos anais da história, e quando eu morrer alguém pegar isso aqui. Eu acho que existe uma nota, cara, pra cada tema e cada piada. Eu sempre mensuro assim, cara. Eu acho que se você for fazer uma piada com um tema que é... Vou falar sobre geladeira, porque eu tô olhando pra uma geladeira aqui agora, porque eu sou gordo. É um tema nota 4. Ou seja, qualquer piada nota 5 funciona. Agora tu vai falar de racismo, cara, é um tema nota 8. A piada tem que ser 9 ou 10. Você vai falar de assassinato de criança no colégio que acabou de acontecer. É um tema 9.9. Ou tu faz a piada número 10, nota 10, ou tu vai arriscar pra caralho e você pode se perder. Eu acho que muitos colegas meus acabaram arriscando nisso. Tipo, o humor não tem limite, então o preto é macaco. E o nego fala: peraí, velho. Às vezes eu até acho que essa piada do preto ser macaco é o negro falando: mano, essa piada não tem graça mais, mano. Cria uma piada melhor, porque essa piada é simplesmente só preconceituosa e besta. Se tiver um argumento bom, aí você pode fazer o que você quiser, mas tá ruim. E eu acho que a nossa função é cavar inteligência muitas vezes, quando o humor fácil não aparece. Sim, porque existem várias formas de você fazer humor. Isso tem a ver com o limite do humor. Você subir no palco e proferir coisas sobre enfiar o pau em alguém é mais engraçado do que você discutir racismo. É mais engraçado você discutir islamismo. E aí tem o próprio limite de cada um também. Por exemplo, eu sou um cagão em alguns temas, velho. Por exemplo, fazer piada com islamismo. Eu vou falar sobre o que eu acho sobre islamismo. Aí você vai falar: nossa, como o Maurício é corajoso pra caralho. Ele tá falando de islamismo. Não sou corajoso, eu sou um puta covarde. Porque eu tô falando de islamismo num podcast que, sei lá, 10 pessoas estão ouvindo. Se eu fosse na Ana Hickman... Você vai falar sobre o que hoje? Eu vou falar sobre trânsito, Ana Hickman. Eu não vou falar sobre islamismo. Sabe por quê? Porque a consequência de uma piada sobre islamismo é a sua morte. É basicamente isso. Eu acho que não precisa, né? Eu acho que não precisa. Tem uma covardia. Por isso que a gente faz piada com vegetariano, porque você não vai morrer. Vai ter um cara que vai matar você porque você sacaneou que ele come alface. Agora, no bom, sem querer alguém ligou aqui, acabou atrapalhando a conexão, mas vamos lá. Então assim, vai fazer piada de islamismo, mas por que você não faz piada? Você só faz piada de evangélico, você faz piada de... Eu faço piada de tudo mesmo, até de islã. Mas eu acho que vocês têm que ficar felizes. Você que é católico e tá puto porque não se faz piada com o Islã, você tem que ficar feliz e falar: cara, eu não sou uma pessoa tão extremista a ponto de matar alguém por causa de uma piada. Que bom que eu sou mais evoluído. Que bom que eu posso ouvir essa piada, talvez ficar chateado, talvez confrontar você e segue a vida. Mas o Islã, velho, o cara mata.
Então, a teoria que eu te dou é, se você não quer que a gente faça piada com alguma outra religião, a solução é matar a gente? É esse o caminho que você acha certo? Do tipo, você não pode chegar e culpar o comediante por não fazer algo que pode matar ele. Ué, você não é corajoso? Faz piada com o Islã. Não, caralho, porque eu posso morrer. Ué, então o que você faz com o evangélico? Porque eu não posso morrer. Porque é uma piada. E a piada não tem a intenção de matar. Se o Felipe Dilon ou a Preta Gil matasse os comediantes que fizessem piadas com eles, provavelmente as pessoas mudariam o tema. Porque você não faz piada com a Preta Gil? Não, porque, velho, porque não tem graça, vamos fazer com outra coisa. Porque a morte, ela não pode ser encarada como um grande, né, um problema da sua comédia. Agora, isso não é falta de coragem, isso é excesso de bom senso. Agora, cabe a nós olharmos para os extremistas islâmicos e falar, galera, vamos aceitar a piada de boa? Provavelmente os caras não vão aceitar. Eu fiz uma piada que o Neymar tá ganhando muito dinheiro. Eu falei, o Neymar... Alguma brincadeira do tipo, o Neymar não tem que mais usar 100% de Jesus, Jesus tem que usar 100% Neymar. Se você parar pra analisar essa piada não tá ofendendo ninguém. Eu só tô falando que Jesus, ele olha pra Neymar e fala, caralho, o Neymar tá muito foda. Pronto, é isso. Eu sou fã do Neymar. Mas só o fato de você botar a palavra Jesus, o nego já fica, absurdo, eu odiei o vídeo. Aí meu vídeo entrou no comunidade de Viva Jesus e todo mundo fica me xingando, seu merda, filha da puta. Eu falo, caralho, se esse nível já dá muito problema, quando que eu vou conseguir sentar, escrever um texto sobre um questionamento que pode ser muito bacana para os próprios religiosos sobre a própria religião, entendeu? Se só você citar a palavra Jesus já dá um puta caos. Então, a gente precisa ainda abrir o limite dessa questão de religião no Brasil para ir um pouquinho mais para frente, e aí a gente tem que ir devagar. Também comparar Estados Unidos e Brasil, do tipo, o humor nos Estados Unidos é muito melhor, é você fechar o olho para a cultura e para a história de cada país. Nos Estados Unidos, o stand-up existe há 60 anos. No Brasil, foi agora, de 2007 para cá, que o stand-up começou a ter... Né? Hoje, eu faço parte de uma básica, sei lá, quase primeira geração, segunda geração. Não tenho nem 10 anos de carreira. Eu sempre falo isso, cara, que a diferença entre o stand-up dos Estados Unidos e do Brasil é que nos Estados Unidos tem gente muito ruim e no Brasil também tem gente muito ruim. Nos Estados Unidos tem gente muito boa, no Brasil e nos Estados Unidos tem gente muito boa. Só que no Brasil não tem ninguém excepcional. Nos Estados Unidos tem gente excepcional. Por quê? Porque esses caras têm 35 anos de carreira. Então esses caras, quando tinham 10 anos de carreira, eles eram muito bons. Igual temos muito bons comediantes com 10 anos de carreira. Mas ninguém aqui no Brasil tem 35 anos de stand-up. Espero eu, daqui a 20 anos, quando eu ouvir esse áudio, né, falar, quando eu fiz esse áudio, eu tinha só 10 anos de carreira. Que bom que eu evoluí. Ou então, preciso abastecer o meu Uber em breve. Esse foi o podcast número 3 sobre limites do humor. Eu queria fazer um teste para saber se quem está ouvindo aqui... eu queria fazer meio que uma mensuração, porque eu não sei mensurar. Então, se você ouviu, eu queria que você mandasse uma mensagem para mim, do tipo, te ouvi. @malmeireles com 2 L's no Twitter. Te ouvi no podcast. Põe assim, te ouvi no podcast. Só para saber se você ouviu. E assim eu vou entendendo o meu fã. Te ouvi no podcast. @malmeireles com 2 L's no Twitter, @malmeireles com 2 L's no Instagram. Eu acho que nesses dois aí é mais fácil, porque Facebook e tal, a galera fica só xingando e me dá saco. Então escreve ou no Twitter ou no Instagram que você me ouviu, velho, e aí tamo junto aí, a gente pode bater um papo, tá bom? Sugestões, qualquer coisa do tipo. Obrigado a todo mundo que ouviu. Mais uma vez eu agradecer ao Arthur Petri, que tá me dando uma força pra caralho. E é nóis, galera, tamo junto.